O ano de 2025 está se desenhando como um ano bastante horrível, de acordo com Nostradamus. Então, vamos falar sobre algumas de suas previsões mais sombrias para esse ano, que envolvem desde guerras até desastres naturais terríveis no Brasil. O Império Aquático. Das profundezas um governante surgirá. Impérios cairão e novas ondas dominarão. O Império Aquático emergirá do reino do oceano. Essa previsão sombria de Nostradamus supostamente se concretizará neste ano. Há muito o que analisar nessa afirmação. Das profundezas um governante surgirá soa bastante metafórico. Se a citação terminasse aí, pensaríamos que significa que alguma figura desconhecida e sedenta por poder chegaria ao comando, não literalmente alguém emergindo das águas. Mas então ele reforça essa ideia ao mencionar ondas e, por fim, escrever sobre um império aquático do reino do oceano. A partir desse ponto, não há muito espaço para metáforas. Está bastante claro que algo ruim surgirá das águas. Mas o que poderia ser? Ele poderia estar se referindo ao perigoso aumento do nível do mar? Talvez. Então, aqui está outra coisa a considerar quando se trata desse império aquático e os misteriosos drones que têm aparecido recentemente. Houve relatos de 50 drones emergindo do Oceano Atlântico, perto de Nova Jersey. Poderia isso ser um sinal do que Nostradamus escreveu? Talvez ele não estivesse apenas falando sobre mares em ascensão, e se ele estivesse prevendo a ascensão de um império aquático literal, seriam alienígenas que estiveram escondidos nas profundezas do oceano desde o início dos tempos, finalmente emergindo para travar guerra contra a humanidade? Essa não é uma ideia necessariamente nova. Histórias de reinos subaquáticos ou forças que emergem das profundezas sempre intrigaram as pessoas. Mas com o aumento das aparições de fenômenos aéreos não identificados, isso começa a aparecer um pouco menos como fantasia. O governo realmente deveria considerar construir robôs gigantes para combater as monstruosas criaturas que vão emergir das águas para devastar nossas cidades. O retorno da peste. Cruéis guerras e o ressurgimento de uma praga ancestral também estão previstos para acontecer na Inglaterra em 2025. Baba Vanga também previu um terrível conflito eclodindo por lá neste ano. A ideia de uma peste não é novidade, especialmente após o caos da pandemia de 2020. Nostradamus era conhecido por sua precisão assustadora em algumas previsões do passado, e com o mundo ainda se recuperando dos efeitos daquela crise global de saúde, sua previsão de uma nova peste devastadora, algo muito pior, definitivamente não é algo que queremos ouvir. Em seus escritos, ele falou sobre o ressurgimento de uma doença antiga, uma que poderia devastar a população, possivelmente ainda mais mortal do que qualquer guerra. Alguns analistas acreditam que isso pode se referir a uma nova e mais agressiva forma de uma doença antiga, talvez até algo que surgiu em 2020. Mas também pode significar algo como a peste negra, que dizimou a Europa séculos atrás. E isso seria realmente terrível. Agora, misture tudo isso com guerras e instabilidade social, e temos a receita para um ano horrível para a Europa. Calamidades no Brasil. Nostradamus fez algumas previsões bastante intensas para o que ele chamou de o Jardim do Mundo, que alguns interpretam como sendo o Brasil. Ele alertou sobre inundações e atividade vulcânica, mencionando que o país seria tomado e mergulhado na banheira e forçado a beber águas envenenadas por enxofre. Isso certamente soa como um desastre natural. As enchentes já são um grande problema no Brasil, especialmente com o desmatamento e as mudanças climáticas, tornando tempestades e chuvas intensas mais severas. Mas a parte vulcânica é mais complicada. O Brasil não é exatamente conhecido por ter vulcões ativos. No entanto, ao sul, em países como o Chile, há atividade vulcânica e a região é cheia de placas tectônicas em constante movimento. Então,
não é totalmente impossível que o Brasil possa sentir os efeitos disso. E as águas envenenadas podem estar apontando para o aumento da poluição no país. Rios e oceanos estão ficando cada vez mais contaminados por resíduos industriais, desmatamento e derramamentos de petróleo. Talvez essa previsão seja uma metáfora para a luta contra os danos ambientais e como isso está levando a mais desastres naturais. Mais desastres naturais. Nostradamus escreveu muito sobre desastres naturais. Ele tinha uma visão bastante sombria de que eles só piorariam, eventualmente levando à destruição da humanidade, pelo menos segundo algumas interpretações. Ele escreveu: a terra seca ficará mais árida e haverá grandes enchentes quando for visto. Isso soa como um aviso bíblico. No ano passado, já vimos furacões devastadores, como Beryl, Milton e Helene. Este último foi o furacão mais mortal a atingir o território dos Estados Unidos desde Katrina, em 2005. Além disso, houve enchentes catastróficas no Afeganistão e no Paquistão, onde mais de 1.000 pessoas perderam a vida. Desastres naturais ocorrem todos os anos e sempre ocorreram ao longo da história, mas há um aumento perceptível na frequência e intensidade deles, tornando as previsões de Nostradamus assustadoramente relevantes. Colisão com um asteroide. Nostradamus também previu a colisão de um asteroide. Ele falou especificamente sobre uma grande rocha causando destruição massiva e 2025 é o ano em que isso supostamente poderia acontecer. Ele escreveu: do cosmos uma bola de fogo se erguerá, um presságio do destino. O mundo suplica à ciência e ao destino e à dança cósmica. O destino da Terra, uma segunda chance. Isso parece bem assustador, mas pelo menos ele mencionou uma segunda chance. Sabemos que asteroides próximos da Terra passam pelo planeta o tempo todo. De fato, centenas deles passam com segurança a cada ano. Mas a possibilidade de um asteroide massivo colidir com a Terra é real, tanto que cientistas monitoram constantemente sua trajetória. Agências espaciais como a NASA rastreiam asteroides de grande porte e até o momento não tivemos uma grande colisão em tempos modernos. No entanto, a história mostra que asteroides já causaram extinções em massa antes. Felizmente, se um asteroide estivesse em rota de colisão com a Terra, os cientistas saberiam com antecedência. Mas, até agora, ainda não temos um método eficaz para lidar com isso. O fim de uma grande guerra. Para encerrar com uma nota positiva, Nostradamus também previu o fim de um grande conflito neste ano. Ele escreveu: após uma longa guerra, todos os exércitos estarão exaustos, de modo que não encontrarão dinheiro para os soldados. Em vez de ouro ou prata, virá moeda de couro, latão gálico e o crescente sinal da lua. Isso é vago como grande parte de suas previsões, mas com as notícias de um possível cessar-fogo em um conflito prolongado no Oriente Médio e na Europa, talvez haja um fundo de verdade nisso. E com isso, nos despedimos. Nos vemos no próximo vídeo, se ainda estivermos vivos. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis.